facilmente. Isso veio do pequeno para o grande até que a gente chegou onde chegou, no estado atual de semi-ayatolismo, né? Semi-ayatoleiro, porque o alvo é se tornar uma espécie de Irã evangélico, Sim, onde você tem presidentes supostamente civilmente colocados no poder, colocados é a palavra, não é nem eleitos. A democracia passa a ser uma máscara, um pretexto. Mas a dominação é religiosa, é de cima para baixo, é numa hierarquia. E a presidência e as outras instâncias, inclusive o Supremo Tribunal, a Suprema Corte, o objetivo é fazer maioria de juízes da Suprema Corte, para que o que venha a vigir, de fato, não seja a Constituição, sejam os usos e costumes da Bíblia e a média ponderada religiosa, que seja uma grande Constituição. Aí o cara vai obedecer às leis de Moisés, de 3.700 anos atrás, que é muito mais rigorosa do que o Código de Hammurabi, do que as leis das primeiras dinastias egípcias, que são coisas do arco da velha, literalmente. E aí, sinceramente, eu não podia, sob hipótese alguma, me submeter a uma coisa dessa. Eu não creio nisso. O Evangelho não ensina isso. Jesus foi completa e diametralmente oposto a isso. Quando perguntaram a ele, e querendo colocá-lo num dilema de escolha sobre se devia ou não se devia obedecer a César, ele pegou e falou: me dá uma moeda aí. Aí deram uma moeda romana para ele, que era o que tomava conta e determinava o mundo inteiro dos dias de Jesus. E aí ele olhou, está lá, a face de César. De quem é essa face aqui? Aí disseram: de César. Aí ele disse: então dai a César o que é de César. Deixa lá para ele. Deus o que é de Deus. Mas deixa Deus fora disso. Porque, na realidade, todos nós somos entes políticos e não podemos fugir das nossas realidades políticas, cidadãs. A gente vive num mundo onde tem que haver consensos de natureza social para a gente ter um mínimo de normalidade relacional. E de ordem. De ordem, de organização, de direito, de justiça, de evolução de espaço cidadão para todos, inclusive e sobretudo na democracia, para as minorias, onde a Constituição é protetora de todos, mas especialmente dos que não têm voz, das minorias silenciadas pelas maiorias poderosas. Então, isso tem a ver com Jesus. Jesus é que deu voz a quem não tinha voz. Jesus é quem falou e pautou a vida em favor dos cegos, dos surdos, dos coxos, dos presos, dos oprimidos, dos pobres, dos aflitos, dos angustiados, dos possuídos, dos despossuídos, de todo esse povo. Esses aí constituíram a prioridade e as pautas de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou do Evangelho. Então, se aparecer uma igreja, como a igreja evangélica, me oferecendo uma pauta totalmente diferente, Jesus disse: olha, vocês querem usar arma? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa equivalência vai e volta. Eu sou o príncipe da paz. Comigo é diferente. Vocês estão aqui, não me veem fazer nenhum tipo de resistência. Aí vem alguém e te oferece uma pauta de armamento. Eu trabalhei a minha vida inteira pelo desarmamento em todos os sentidos. Desarmamento espiritual, desarmamento psicológico, desarmamento físico, desarmamento relacional. Aí eu vou entrar numa pauta de armamento, de hostilidade. Jesus disse: quem não é contra vocês, já é em favor de vocês. Aí eu vou e digo que não, quem não é exatamente como eu, sou contra, vou lutar contra, aí instituo a intolerância como dogma na sociedade? Jamais. Eu prefiro ficar o ser mais solitário da Terra, porque na minha solitude, em obediência ao Evangelho, eu ainda sou maioria total.
como diz Paulo, diante de principados, potestades, dimensões e camadas espirituais superiores, eu sou visto, enxergado, reconhecido e aplaudido, mesmo, como Jesus disse, que todos me antagonizem. Jesus disse, o perigo é quando todos concordam com você, porque aí vocês são como os falsos profetas. O falso profeta é que pega a média ponderada, vê o que a maioria quer e repercute, reproduz e ecoa exatamente a voz da maioria ou do interesse que signifique o pendor do grupo que o sustenta, que o mantém, que dá a ele poder. Então, em relação àquele grupo que o empodera, ele defende aquelas causas, ele não se coloca nunca em oposição ao empoderamento que recebe. E Jesus fez justamente o oposto. Se Jesus tivesse resolvido atender ao desejo de empoderamento que os religiosos dos dias dele teriam para conferir a ele, meu Deus, ele teria sido o ser mais poderoso possível, inimaginavelmente poderoso, porque tocavam nele, cura brotava. Ele tocava, milagres aconteciam. Ele chamava, o morto saía da morte. Ele não tinha pão e comida, de 5 pães e 2 peixinhos alimentava milhares. Fazia aquilo que era o impensável, imponderável, supra e sobrenatural. E na relação natural, imagina, se ele se alinhasse com o Sinédrio, que era o parlamento dos dias dele em Israel, e com as principais categorias religiosas, que eram os fariseus e os saduceus, o principal grupo político, dominador do templo, e os fariseus, o principal grupo religioso teológico, meu Deus, se ele tivesse feito esse alinhamento, ele teria atropelado tudo e todos, e criado o que os judeus queriam que ele criasse, naquela época, que era um antagonismo contra Roma, uma rebelião libertadora, e foi tudo que ele não fez, e porque ele não fez, não foram os romanos que o mataram. Os romanos foram só aqueles que os judeus pediram para que o executassem, porque, sob a legislação e a lei e a dominação romana, os judeus não tinham o direito de executar ninguém. Eles tinham que apresentar para o procurador, para o procônsules, para o preposto de César, no caso em Israel, em Jerusalém, e era Pilatos. Então foram e pediram, Pilatos disse, olha, eu não vejo nele crime nenhum, que seja digno de morte, deixa ele ir. Ele só pensa diferente de vocês, mas só promove paz. A mulher de Pilatos teve um sonho, que está registrado no Evangelho de Lucas, teve um sonho na noite do julgamento, Pilatos envolvido com aquilo tudo. A mulher dele mandou um recado, dizendo, não te envolvas com esse justo, porque essa noite, em sonho, eu muito sofri a seu respeito. Não toca nele. E o Pilatos não queria, fez tudo para tirar Jesus do processo. Foi a religião que o matou. Porque a religião, na presença de Jesus, não o suportou, como até os dias de hoje, desde sempre, nunca suportou Jesus. O Jesus da religião não tem nada a ver com o Jesus mesmo do Evangelho. Não tem nada a ver com o Jesus da história real. Com a pessoa com Jesus. Com a pessoa, né? De Jesus, com o caráter de Jesus, com o ensino de Jesus, com os atos, gestos e modos de Jesus. Isso tudo é completamente antagônico à religião. O que a gente tem, e pensa que tem alguma coisa a ver com Jesus, é o cristianismo. O cristianismo é uma fabricação do quarto século, promovido por Roma, já que está de falência. Jesus não criou essa religião, né? Jesus não criou religião nenhuma. Ele só disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andem conforme eu vivo, eu ando, ensino, proponho, e vocês encontram vida, encontram o meu Pai. Esse caminho, essa jornada leva direto para a cara do meu Pai, leva para Deus. Andem assim, sejam humanos assim, sejam gente assim. Foi isso que Jesus ensinou. O resto é fabricação. Agora, tem gente me ouvindo aqui zangada.
Que bom. Zangada. Por que, que o Caio está dizendo isso? Porque eu nunca direi diferente. Seja eu mentiroso e Deus verdadeiro. Mas eu não vou torcer o Evangelho de Cristo para agradar a quem quer que seja. Eu fui treinado pelo meu pai e depois pelo Evangelho, quando me converti, para aguentar paulada, cacete. Tem uma casca grossa. Estou vindo lá do Paleoceno para aguentar pedrada e levantar a cabeça e andar sem queixa, sem autovitimização. Foi a escolha que eu fiz por causa da minha consciência. Minha consciência não está à venda, nunca esteve, nem estará jamais. E eu vou passar por esse mundo pregando o Evangelho e ensinando o que Jesus ensinou. Quem é contra isso é gente que se coloca do lado de quem o matou. Vão ter que matar, tentar matar, apagar, fazer esquecer, fazer um erasing, colocar no ostracismo tanto quanto consigam, mas eu mesmo não tenho nenhum problema com isso. Meu único problema seria falsificar o Evangelho. Isso eu não tenho em mim para oferecer.